Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou com aquela voz de robô. Né? E essas gripes que têm se espalhado, também têm chego ali em casa. Né? Então, estamos saindo, pela graça de Deus. Mas não deixamos de louvar, né? Mesmo dessa forma, dizer Ele é Senhor, né? Sua verdade sempre vai reinar, Ele é Deus sobre as nossas vidas. Gloriosa manhã, nesse dia do Senhor, que nós podemos, como sempre eu gosto de lembrar, que é graça, é misericórdia, né, de Deus estarmos aqui, podemos cumprir aquilo que é, primeiramente, diferente do que muitos às vezes possam pensar, cumprir aquilo que é o nosso dever diante do Senhor, entregar a Ele, né? Entregar a Deus. É por isso que nós viemos aqui, nessas manhãs de domingo, entregar ao Senhor devida adoração, culto, louvor, honra e glória ao Deus soberano, eterno, infinito, majestoso, supremo Deus sobre tudo. E então, em cumprindo esse objetivo, nós então graciosamente recebemos o Senhor. Por meio da sua palavra, Ele nos ensina, Ele molda o seu povo para ser conforme o seu Filho, através dos cânticos, das orações, dos louvores da palavra, o Senhor vem moldando o nosso coração para nos conformar àquele que Ele ama, que é Cristo. O mesmo Cristo que é o nosso Deus e Senhor. Amém. Então, irmãos, essa manhã, vamos fazer como de costume, vamos ler o texto bíblico novamente, vamos à oração e depois à exposição propriamente dita. Estamos na continuidade da carta de Paulo, né? Para aqueles que nos visitam essa manhã também, né? Nós temos o costume de expor o livro das Escrituras, e desde o ano passado estamos trabalhando na exposição da carta de Paulo aos Romanos, já caminhamos por toda a grande porção do capítulo 1 ao 11, capítulos de 1 a 11, e agora, nos últimos meses, estamos nessa segunda e última grande porção dessa carta, que vai do capítulo 12 ao 16. Paulo está falando conosco, ensinando como sermos igreja, pelas lentes da santificação, né? Individual, do indivíduo, do coração particularmente, mas com consequências no coletivo, né? No povo de Deus. Então vamos ler. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versos de 1 a 12, a palavra do Senhor diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão?
E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, te damos graças, Senhor, mais uma manhã que o Senhor está presente aqui, nesse lugar, no ajuntamento, santo ajuntamento, Senhor, que Tu, Senhor, nos deste. Obrigado porque podemos cultuar-te, podemos juntamente, ó Deus, levantar o nosso coração, os nossos olhos a Ti, Senhor, e adorar-te. Observar a Tua palavra, recebê-la em nossos corações, como aqueles que carecem, como quem necessita, Senhor, da Tua santa Escritura, da Tua voz, da Tua lei, da Tua vontade, aquilo que é o Teu caráter, Senhor, para que sejamos moldados à imagem do Teu Filho santo e bendito. Que os nossos corações, Senhor, assim sejam, Senhor, como expressando aquele a quem Tu amas. E que nessa manhã, ó Deus, não façamos isso, seja receber a Tua palavra, seja pregar aqui, Senhor, ó Deus, a Escritura, sem que o Teu Espírito esteja conosco. Dá-nos o Teu Espírito, dá o Teu Espírito aqui, Senhor, a quem prega, eu nessa manhã, Senhor, para que pregue a Tua palavra com fidelidade, Senhor, e com o poder do Teu Espírito. E também pelo mesmo poder do Teu Espírito, e por esse mesmo Espírito, Senhor, recebamos, cada um de nós aqui recebamos essa palavra como graça e como vida. Assim oramos, agradecidos em nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Amém. Estou procurando aqui um ponto melhor, só porque o meu óculos não me ajuda muito. Mas então, vamos recordar, então, nós terminamos o capítulo 13 no sermão anterior, onde Paulo quer que seus leitores olhem para a consumação de todas as coisas, a salvação de forma consumada, e olhando para esses eventos futuros, mas de forma eminente, né, tentando entender que eles estão cada vez mais próximos, esse evento cada vez mais próximo, como ele mesmo dá a urgência, dizendo, esta agora está agora mais perto do que quando no princípio cremos, no verso 11 do capítulo 13, e quer que despertemos para a realidade da nossa santificação, e que essa realidade da santificação deve ser uma realidade agora, já, tempo presente, para que a graça que nos alcançou, e que nós devemos saber, não é desprezível, não pode ser negligenciada essa graça, não podemos viver como quem ainda vive a realidade miserável, né, desse tempo, desse mundo. Nossos afetos devem mudar, nossas disposições devem mudar, nossa vontade deve mudar, nossas práticas devem mudar. E vimos que essas práticas não estão longe, e devemos ser sóbrios e vigilantes em toda a nossa conduta e pensar. Nosso coração, ele deve ser monitorado a cada momento, para que a vontade que reine em nós não seja a vontade de gente morta. Essa é a verdade. Precisamos observá-lo com cuidado. Pelo contrário, nós deve ser a vontade daquele que agora vive para uma viva esperança. Isso deve acontecer em nós.
Essa vontade que deve ser mudada, deve ser essa vontade daqueles que vivem agora uma viva esperança, que vivem e andam como quem anda de dia, diz Paulo, e não de noite, verso 12 do capítulo 13. Né? Esses sabem o que devem fazer, sabem as armas que devem empunhar e embraçar, e assim se revestem de toda arma, ou todas as armas da luz. Nós vimos isso também no verso 12 do capítulo 13. Mas, acima de tudo, diz Paulo, se revestem do Senhor Jesus Cristo, Senhor e Cristo. Como ele coloca no verso 14 do capítulo 13. Aquele que, sendo nós ainda pecadores, morreu a seu tempo, como ele diz em Romanos 5, e entregando-se à morte e morte de cruz por nossas vidas. Então, não é pouco o que Paulo ensina para nós. Não é algo somente, vamos lá, vamos tentar fazer um pouco melhor, irmãos, agora somos cristãos, então melhore o temperamento, ande um pouquinho melhor e vamos tentar honrar a Cristo dessa forma. Não, é uma mudança, é um transformar, porque há nova criatura, há um novo nascimento envolvido aqui. Para que pela manhã, irmãos, possamos ver o sol, e não as trevas. Para que quando nossos olhos acordem pela manhã, eles encontrem misericórdia e não condenação e perdição eterna. Então, aqui no final do verso 14 do capítulo 13, Paulo, de forma enérgica e em suas orientações, diz para que nós não demos espaço de forma nenhuma, nós não dispor nada, né, como ele diz, nada disponhais para a carne, nem 1 milímetro, não abrir um precedente para as paixões e concupiscências da carne. E para que o pecado não tome ocasião, então, porventura, venha nos matar. E é isso que ele termina essa porção do capítulo 13 falando isso, severamente, dizendo: nada disponham para a carne, nada, porque pode ser que, em dispondo alguma coisa, em abrindo algum precedente, nós venhamos à ruína. E agora, nos primeiros versos dessa sessão do capítulo 14, ele vai nos admoestar, vai admoestar seus leitores, aqui, acolham os fracos na fé, vai exortar a ter consideração e não desprezo pelas diferenças de consciência dos irmãos, vai afirmar que Cristo é Senhor da nossa consciência, vai nos dizer que todos nós prestaremos contas a Deus. Então, iniciando aqui, do verso 1 ao 3, Paulo começa essa sessão, então, em sequência ao que ele terminou no verso 14. Nós não podemos desprezar isso, ele vem colocando o seu pensamento e orientação e admoestação. Quando ele disse: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, ou seja, viva a vida e o caráter de Cristo, santificando o coração para se conformar com o Filho amado, e não dando espaço para as paixões da carne. Dizendo isso, Paulo, então, admoesta a partir de um problema interno que havia se manifestava entre a igreja. Paulo tinha conhecimento, que é o desprezo e o julgamento, ou o menosprezo, de uns para com os outros, quando se deparam com as práticas que, no caso, esses dois grupos que vão ser colocados aqui, os fortes e os fracos, faziam ou deixavam de fazer. Paulo aqui não deixa dúvida quanto ao que deve ser feito, e de imediato ele diz: acolhei. Acolhei. Não lancem para longe, não desprezem, não façam essas coisas. Acolham. Acolhei aqui
é um receber com cordialidade. Na verdade, a palavra no grego, ela expressa uma força significando receber calorosamente para dentro da comunhão pessoal e comunitária. Não é apenas um tolerar à distância. Não, tá, eu sento de um lado, o irmão senta do outro e está tudo bem. Não é isso. Não é um tolerar à distância, mas integrar de coração. Como Deus nos acolheu em Cristo para a perseverança da unidade da fé em Cristo Jesus. É isso que ele está falando. Romanos 15, Paulo adiante ainda vai trazer esse mesmo assunto além do capítulo 14. Mas ele diz no capítulo 15, verso 7, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acolher a quem? Os débeis ou os fracos na fé. E aqui é importante que alguns esclarecimentos sejam feitos para que possamos entender melhor algumas coisas. Praticamente haviam duas questões que eram frequentemente causa de discussão e poderiam ser causa de divisão na igreja de Roma, entre os gentios e judeus convertidos. Estamos falando de igreja dentro da igreja. Não só na igreja de Roma. Paulo, em outras cartas, também tinha esse problema, e nós vamos ver um pouquinho dessa questão. Mas aqui é sobre esse assunto que Paulo está trazendo ou fazendo a referência. E um desses assuntos tinha relação com a comida. Existiam restrições na lei de Moisés sobre o que não comer e o que comer. E muitos judeus, nós vimos a carta toda, Paulo também se refere diretamente aos judeus convertidos que estão juntamente na igreja de Roma. E muitos judeus, mesmo depois de se converterem, tinham ainda muitos cuidados com algum rigor, um senso moral em relação às práticas da velha aliança. Em relação a comer determinados alimentos, eles tinham esses escrúpulos, eles tinham dificuldade de se relacionar, por assim dizer, por acabarem tendo essas restrições e esses detalhes, eles acabavam tendo dificuldade para se relacionar com as pessoas que discordavam dessas coisas. E outro assunto que causava muita discussão e polêmica de forma mais intensa na igreja primitiva era a lei do Antigo Testamento no que se refere ao chamado calendário sagrado dos judeus, os dias de festa. Existiam orientações para que fossem guardados, mais especificamente, Páscoa, Pentecostes, festa dos tabernáculos, e também anexada a essas festas, a festa dos dias de lua nova, o sábado, propriamente dito, também. E com esse pensamento de observar aquelas regras que Moisés havia passado, quanto à própria observação desses dias especiais, aqui em destaque o sábado, que muitos judeus convertidos achavam que deveriam dar a devida continuidade. Paulo identifica os que se restringem na comida e os que guardam ou fazem diferença entre dias e dias como fracos na fé. Fracos ou débeis, outra tradução, débeis na fé, sendo que aqueles que consideravam todos os dias iguais e comiam de tudo, são, então, os fortes na fé. No verso 2, por exemplo, ele diz assim, um crê que tudo pode comer, esse é o forte. E depois ele diz, mas o débil come legumes. Então, aqui mostrando o que restringe como esse fraco. No verso 5, quando ele fala, um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Então, quem faz diferença? O fraco. Quem julga iguais todos os dias? O forte. Aqui, aqueles mais fracos que não comiam
né, tinham essas restrições, então, geralmente, eram os judeus, com restrições quanto, já vimos, né, lembramos, carne de porco, por exemplo, que eram os animais imundos da lei mosaica, e esses mesmos guardavam dias de festas, dias santos, eles poderiam se achar mais espirituais também que os outros, vejam, do que aqueles que não faziam essas coisas. Então, mas por que fracos exatamente? Por que Paulo diz que são fracos estes? Porque não tinham entendido ainda que tudo havia se cumprido em Cristo. Não tinham entendido que aquelas práticas eram sombras daquele que viria, eram sombras daquilo que se cumpriria e que se cumpriu na vinda do Messias. Então, em vista dessa incompreensão, o fraco poderia julgar o forte como irresponsável ou como um depravado, que não observava coisas que eram para eles extremamente importantes. E, por outro lado, aqueles que comiam de tudo e não faziam diferença entre dias e dias, que eram os mais fortes na fé, e aqui fortes, de novo, por quê? Porque entenderam que tudo se cumpriu em Cristo, que não havia mais necessidade de guardar essas coisas. Esses, porém, apesar de terem mais discernimento, incorriam no erro de desprezar, de desconsiderar e ter por legalistas e hipócritas os que se restringiam na comida e guardavam dias e dias, os crentes mais fracos. E Paulo já havia advertido esse tipo de comportamento em outras ocasiões. Em 1 Coríntios capítulo 8, verso 8, ele diz: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Colossenses capítulo 2, verso 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dias de festa, ou lua nova, ou sábados. Interessante que aqui Paulo, quando está falando, quando a gente olha para sábado como aquele sábado da lei mosaica, não está relacionado à forma com que se vê agora, por exemplo, o domingo no Novo Testamento. Não é isso. Estamos falando aqui dos rituais, estamos falando da observação dessas coisas antigas. E Paulo confronta isso, tanto o desprezo dos fortes, quanto o julgamento dos fracos. Deus acolheu a ambos. E a base da comunhão é a aceitação mútua em Cristo Jesus. Mas esses fortes, vejam, irmãos, eles entendiam o que Paulo deixa claro na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versos 4 a 5, ele diz assim: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Vejam, esses tinham entendido essas coisas, mas infelizmente ainda assim eles incorriam no erro de desprezo dos fracos. Esses que eram os fortes, eles entendiam a liberdade em que Cristo os libertou. Romperam as cadeias que prendiam, então, suas mãos, e podiam dar graças a Deus com mãos erguidas, elevadas aos céus. Então, recapitulando aqui, o mais fraco se achava mais espiritual, julgava e menosprezava, não dava devido valor ao mais forte, e o mais forte desprezava, desconsiderando os mais fracos que praticavam essas coisas. Os dois grupos incorriam no erro, tanto um quanto o outro. Mas vejam, quem é o alvo, primeiro, da enfática ordem de Paulo? Ou seja, acolhei. São os fortes. Esses devem acolher os mais fracos na fé. John MacArthur, no seu comentário, ele diz assim: o cristão maduro não deve julgar as convicções sinceras, porém ainda não desenvolvidas,
que governam a conduta dos cristãos fracos. É importante lembrar, irmãos, que a Escritura ordena que a igreja faça e tem o dever de julgar, sim, e pode deliberar sentença em vista de fatos aparentes com o escrutínio de situações, né? Mateus 18 orienta a respeito dessas coisas. Em Mateus 18, porém, né, o caso é de deliberação, de julgamento da igreja, é em vista de disciplina por pecados existentes. E o que devemos fazer realmente? Analisar, ver onde há pecado, e devemos exortar, e a Escritura nos orienta como também, né? E corrigir. Obviamente, devemos fazer esse tipo de julgamento. Mas aqui o julgamento é por causa das práticas que eram direcionadas a Deus, mas desnecessárias. Práticas desnecessárias, mas que eram feitas por meio de uma consciência que fazia com que o que era feito fosse feito direcionado ao Senhor. Tudo olhando para Deus. Não uma prática herética quanto aos rudimentos da fé. Não era esse o problema. Não era igual, por exemplo, à admoestação e exortação que Paulo faz aos Gálatas. Em Gálatas, as práticas judaicas de guardar os elementos da lei fazia com que a fé em Cristo fosse válida se fosse anexada a uma prática, a uma outra coisa. Como, por exemplo, a circuncisão. Era Cristo e mais alguma coisa. A obra de Cristo não era suficiente, tinha que ser a obra de Cristo, mas, no caso de Gálatas, a circuncisão. E aqui em Romanos não é assim. Nós vemos pela forma com que Paulo trata as coisas. A forma com que Paulo segue exortando e orientando deixa claro que aqueles fracos não eram fracos nos rudimentos, não anexavam suas práticas como necessárias para fazer valer a fé em Cristo, como necessárias para que a obra de Cristo então fosse completa. Não é isso. Fica evidente aqui no verso 3, por exemplo, que Paulo diz que para não julgar, ele diz, por quê? Porque Deus os acolheu. No verso 4, o apóstolo usa a metáfora do servo e seu senhor, aqui a relação do escravo, né? Escravo quanto ao seu senhor, fazendo a alusão e finalizando esse verso dizendo que o fraco estará de pé, porque aí o Senhor, a ele é o Senhor nosso Deus, né? O Senhor é poderoso para o suster. Mas essas práticas dos fracos, embora sinceras, demonstravam uma consciência ainda não totalmente instruída pelo Evangelho da justificação pela fé, sem obras da lei. Então são crentes, sim, crentes, que embora salvos, não desfrutam plenamente da liberdade cristã por temor de consciência. Fica claro aqui que ambos os grupos, irmãos, fortes e fracos, têm uma fé direcionada e convicta em Cristo Jesus. Eles têm Cristo como seu único e suficiente Salvador. E esse é, Paulo diz, o ponto fundamental que une ambos os grupos e deve unir. Esse é o ponto que define a impossibilidade da divisão no corpo de Cristo. No meio deles. Aquilo que é a base da fé deve ser o elemento de união, unificador, que deve estar acima da divisão por questões secundárias. E como nós temos isso no meio evangélico, no meio cristão, né? Divisões por questões secundárias. Ele morreu por mim naquela cruz. Ele é o meu Salvador, o meu Redentor. Não há outro que possa me livrar ou livrar a minha vida da morte. Me livrar dos pecados que cometi, que traziam ira sobre a minha vida e me conduzir a Deus. Não há outro. Ambos os grupos têm Cristo como seu amado, supremo, desejável, insuperável Deus e Senhor. Isso não é o questionamento. Novamente, por isso Paulo inicia essa sessão dizendo: acolhei.
E ele diz, não, porém, para discutir opiniões, não para julgamentos, discussões sobre opiniões e disputas de raciocínio. Paulo está lidando com questões disputáveis aqui. Ou seja, que não envolve pecado direto nem heresia, mas decisões de consciência em áreas, às vezes, um pouco cinzentas. Então, assim, os fortes na fé não devem acolher os fracos para corrigir de imediato. Não é para corrigir as opiniões de imediato. Não, isso vai acontecer. Mas não agora. Acolhi. Como se esses fortes quisessem, se fosse um dever dos fortes, conformar esses às suas próprias práticas de liberdade. Isso seria tratar os irmãos como um projeto de correção apenas, e não como membros da igreja igualmente aceitos em Cristo. E a primeira atitude, então, é acolher. Paulo não diz que a primeira atitude é corrigir, a correção virá, sim, ela deverá vir com o acolhimento e ao longo da maturidade que Deus dá, aprendendo com a palavra e no meio dos santos, na comunidade dos livres, no santo ajuntamento, para louvor de sua glória. É isso que deve acontecer. Amém? E muitas vezes nós pensamos que entrar no embate ou corrigir, claro, é muito mais fácil do que orar e avançar com o acolhimento. Isso é mais demorado, e nós ficamos impacientes. Não é assim. Acolhei, diz Paulo. E ele segue no verso 4, dizendo, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, como vimos, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Comentamos aqui, o verso 4, aqui fica claro que a relação de cada cristão, cada crente com Deus é pessoal. O Senhor é o único juiz. Intrometer-se nesse terreno é complicado, é perigoso. Tiago, capítulo 4, verso 12, diz, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? De novo, o julgamento é nesse sentido, da consciência, lugares onde nós não podemos enxergar, não podemos ver. 1 Coríntios capítulo 4, versos 4 a 5, diz assim, pois em nada me sinto culpado, diz Paulo, aos Coríntios, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. Mais uma vez, ele está olhando para o fim das coisas, para a vinda do Senhor, ele tem essa visão ao longo, e dizendo, nada julgueis antes do tempo. O quê? Aquilo que está dentro, a consciência, o coração, é isso. Aqueles queriam que eles se apartassem, os fracos não podem ser considerados, então, cristãos. Não, apesar das suas práticas, tudo era feito para o Senhor. Confissão de Fé de 1689, Confissão de Fé Batista de 1689, capítulo 21, no título A Liberdade Cristã e a Liberdade da Consciência, parágrafo 2, diz, Deus somente é Senhor da consciência. E é nesse ponto que nós estamos, e Paulo está trabalhando aqui. Versos 5 e 6, ele diz, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. É essa referência quanto à consciência que Paulo faz aqui no verso 5. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus está falando para ímpios aqui. E para quem não é cristão? Não. Ele está falando para nós. E aqui a aplicação para nós.
hoje, irmãos. Essa é uma distinção que devemos fazer todos os dias, né? O que é inegociável e o que é secundário. Você sabe o que é inegociável na sua fé e o que é secundário na fé? Você tem clareza dessas coisas? Para tratar com essas questões, que estamos falando de irmãos em Cristo, que ainda não entenderam todas as coisas, mas têm, sim, o firme fundamento inegociável gravado no coração. Sou salvo única e exclusivamente pela obra redentora de Cristo na cruz, justificados, pois temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, temos essa consciência. O que é inegociável e o que é secundário. Paulo segue no verso 7 ao 8, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. A primeira afirmação aqui do verso 7 é, obviamente, clara, categórica. A vida cristã não é centrada no eu. Não é centrada no eu, em mim. Paulo quer que tenhamos claro que o senhorio absoluto de Deus está sobre a nossa vida e sobre todas as áreas da nossa existência. Todas as áreas da nossa existência. Não há separação aqui. Tudo o que o cristão faz, desde o culto até atividades diárias, deve ser vivido diante de Deus e para a sua glória. Tudo, tudo. A ideia de viver para si mesmo descreve só a mentalidade do homem natural, que vive para os seus próprios interesses. Aquela que Tiago diz que é diabólica, terrena, carnal. O crente, ao contrário, é chamado a viver para o Senhor, com a sua vida moldada pela vontade de Deus. 1 João, capítulo 4, verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Vivemos por meio dele. Como se esses fortes falassem desses fracos, mas falam do próprio Cristo, porque esse é a representação. Nós somos a representação. Nós lembramos, Paulo, Saulo, por que me persegues? Quando perseguidos aqueles que são do Senhor, são o próprio Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Irmãos, ouçam essa palavra. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nossa vida não é mais nossa, mas dele, e diante dele, e para ele. A Confissão de Fé Batista de 1689, também no capítulo 5, parágrafo 1, quanto da providência de Deus, diz: Deus, o bom Criador de todas as coisas, em seu infinito poder e sabedoria, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas e todas as coisas, desde o maior até o menor, pela sua muito sábia e santa providência. Imagine, irmãos, uma grande ceia, a família se reúne, uma grande ceia de família. Alguns só comem salada. Isso é ruim, às vezes, de fazer comida para muita gente, da família. Muitas diferenças. Um come só salada, outros preferem carne. Alguns evitam certas comidas por questões de saúde, outros por consciência, talvez. Mas o foco da reunião não é a comida. Não é a comida, é a comunhão. Estão juntos com o vínculo de sangue que os une. Na igreja, o vínculo de sangue é o de Cristo. E o cardápio, ele pode variar, mas a mesa pertence ao Senhor. Ao Senhor. A declaração, então, aqui que segue, do verso 8 ao 9, reforça
o que o verso 7 já disse e amplia, né? Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Morrer não é escapar da autoridade de Deus, mas passar de uma fase da submissão para outra. Nesta vida, Cristo está conosco. Na morte, nós estamos com Cristo. Catecismo de Heidelberg, escrito em 1563. A primeira pergunta diz assim: qual é o teu único conforto na vida e na morte? Resposta: que eu, de corpo e alma, tanto na vida como na morte, não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Senhor ou fiel Salvador, Jesus Cristo. Não pertenço a mim mesmo, na vida e na morte. Amém. E Paulo segue verso 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Ele volta essa questão aqui, como ele já fez no verso 4, ele volta de novo aqui. Paulo reforça essa exortação aos crentes de Roma, dirigindo-se tanto aos fortes aqui quanto aos fracos. Dois erros opostos: julgamento feito pelos fracos. Aqueles que têm consciência mais frágil tendem a julgar os outros por serem mais liberais, entre aspas, em questões secundárias, como alimentos, dias, enfim. E o desprezo por parte dos fortes. Aqueles com maior liberdade de consciência tendem a olhar com superioridade para os fracos. E aqui existe uma única verdade, irmãos: Deus é o único juiz legítimo da consciência destes. O único. E a aplicação para nós aqui: você não pode usar a liberdade cristã como pretexto para um tipo de arrogância. Nós não podemos fazer isso. Nem aqueles que são fracos usar a fraqueza de fé para se tornar um legalista ou um condenador. E o verso 10 ainda continua, a segunda parte: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, Paulo olha finalmente e novamente para o fim de todas as coisas temporais e o dia do julgamento final, o tribunal de Deus. Retomando aqui essa perspectiva de urgência, que foi tema do verso 11 do capítulo 13. Lembremos lá onde ele diz: já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E essa urgência do dia do Senhor, e olhando para a santificação, para aquilo que foi feito em nós, ele aqui cita Isaías 45, 23, onde ele diz ali, separado no verso 11, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Paulo aplica essa mesma passagem na carta aos Filipenses, quando ele diz lá em Filipenses 2, 9 a 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Diante desse senhorio, e esse Senhor sobre todas as coisas, diante desse nome que é acima de todo nome, compareceremos e daremos conta de todas as nossas obras. Paulo, ele já havia dito essas mesmas coisas aos Coríntios, na sua segunda carta. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, ele diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo.
Então, aqui, para nós, irmãos, Paulo está dizendo mais ou menos assim, tá? Nisso tudo. Antes de olhar para o outro e tentar julgar e desprezar sua consciência diante de Deus, olhe para si mesmo. Você vai prestar contas da sua própria consciência, não da consciência do irmão. Deus não nos deu a cadeira de juízes sobre a consciência dos irmãos. Essa cadeira pertence somente a Cristo. O que aprendemos aqui nessa exposição dessa manhã, irmãos? Deus fala através de Paulo diretamente aos desafios que enfrentamos como corpo de Cristo nesse momento, nesse século, na igreja desse tempo. Há uma urgência e uma necessidade de praticarmos um amor maduro, né? E uma devoção sincera, com uma responsabilidade pessoal. Né? Então, nos façamos perguntas para refletir essas coisas. Como que, com quem você precisa praticar mais graça e menos julgamento? Há áreas da sua vida em que você talvez viva mais para si do que para o Senhor? E você tem vivido com a consciência de que prestará contas ao Senhor? Isso guia a sua atitude e o seu julgamento? Que o Senhor nos ajude nessas coisas, a podermos ter discernimento para tratarmos tudo com a graça do nosso Deus, por meio da palavra que elucida, esclarece nosso entendimento e consciência, para podermos andar juntos nas diferenças que temos no meio da igreja. Amém? Amém. Agostinho disse assim, em algum momento do tempo, ele diz: nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; em todas as coisas, amor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças porque a Tua palavra mais uma vez vem à Tua igreja, e ela vem para nos conduzir, Senhor, nos exortar, nos admoestar, nos corrigir, nos dar a clareza devida para as coisas, Senhor, do coração e desse tempo, e nós somos gratos por isso, Senhor. Dá-nos mais da Tua palavra, dá-nos sede por ela, Senhor. Dá-nos encontrarmos ela todos os dias na nossa vida, desejarmos, termos sede e fome, Senhor, e sermos esclarecidos nela, para que possamos andar juntos, não em divisões ou desnecessárias por coisas secundárias, Senhor, não em brigas, em contendas, mas em paz, amor, comunhão, graça, favor, suportando-nos uns aos outros, ajudando-nos, falando entre nós em salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando ao Senhor em todo o tempo, nos enchendo do Espírito, Teu Espírito Santíssimo. Ajuda-nos em todas essas coisas, Senhor. Conduz-nos para Teu bom propósito, que sejamos para a Tua alegria, Senhor, nesse tempo, a Tua igreja. Em nome de Cristo oramos aqui agradecidos. Amém.